Olá, chega agora nos últimos dois vídeos da série aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os menus e no próximo sobre geração de mundo. Esse aqui é como ficou os menus, então tem os botões, e esse aqui é o menu principal, né? Tem os botões com textos dentro, que nem eu tinha mostrado antes. Eu fiz um título aqui que é o texto mesmo, com um tamanho bem maior. Daí eu tenho todos esses menus aqui, então estado para jogar, é, para entrar no leaderboard, as configurações e para sair, né? Se eu sair, sai aqui, tranquilo, né? Se você começar a jogar, já vai entrar no jogo. Aqui tem o leaderboard, certo? E tem as configurações que eu só mudei a distância de para renderizar. Isso daqui eu vou usar, vou explicar melhor no próximo vídeo. E daí para jogar. E é isso. Como eu falei, como eu tinha explicado já no último vídeo, eu vou ter um menu que vai ter um vetor de botões, todos eles vão ter, né, todos os menus. Essa aqui é a classe abstrata menu, né? Todos eles vão ter esse vetor de botões. Então, que nem no menu principal, tem o botão de play game, leaderboard, settings e sair, né? E em qualquer outro, sei lá, no menu de leaderboard só vai ter um botão, né? Então por isso que é um vetor com tamanho indeterminado, porque vai ter quantos botões for necessário em cada menu, né? Como essa aqui é só classe abstrata, cada um vai adicionar quantos botões precisar. Daí tem qual a opção que está selecionado, mínimo e máximo, background, e ele tem um menu control também. Que é esse menu control? Lembra que a gente tinha feito aquele padrão do projeto Observer e que era que o Input Manager ele ia notificar todos os concrete observers que alguma tecla foi pressionada ou soltaram alguma tecla, né? Então toda vez que alguma tecla for pressionada, ele vai avisar o menu que foi selecionado alguma tecla, né? Foi para cima, para baixo, foi selecionado, foi dado enter, né? E tem um caso particular aqui que é o do menu de pause, que quando você clicar a tecla ESC e você estiver jogando, é para ele trigar o menu de pausa, né? Para ele abrir, né? Então a gente faz esse Dynamic Cast aqui. O que esse Dynamic Cast faz? Ele tenta transformar esse ponteiro de menu, que é da classe abstrata menu, para um menu de pause, né? Ele tenta transformar num menu de pausa. Se ele for diferente de ponteiro nulo, né, de zero, é porque ele conseguiu transformar em pause menu, então ele vai conseguir acessar todos os métodos do pause menu. É bem legal isso aqui. É, E esse trigger pause menu tá lá no pause menu, ele vai setar como aberto o estado de pause menu. Ele vai avisar a state machine que é para ele entrar, para ele ser executado agora, né? É mais ou menos isso. Daí, tá. Daí agora, mais ou menos como eu fiz o menu principal, ele vai ter um título além do resto. E cada botão eu vou adicionando aqui. Então eu crio um novo botão em alguma posição, né? Daí depende de como quiser fazer. Como eu deixei eles bem espaçadinho aqui, fui aumentando 100 pixels entre cada um e deu certo. Ficou bem bonitinho, espaçadinho. E você coloca já o texto que vai aparecer ali, né? E é mais ou menos isso. Quando executar, daí, quando apertar Enter lá no menu Control, né, que nem eu acabei de mostrar, ele vai chamar essa função aqui e ele vai selecionar o que tiver, o que for, como é que eu posso falar? Ele vai selecionar o que tiver selecionado, né? Ele vai executar o que tiver selecionado, né? E como todo menu aqui, ó, como todo menu aqui também é um state, aqui, ó, public state e public menu, é uma herança múltipla. Ele também tem os atributos de state, então ele consegue mudar o estado do jogo e assim fica bem facinho de você navegar entre os menus, né? Navegar entre o jogo,
Porque, você seleciona uma coisa, você tem uns botõezinhos ali, selecionou, você só pede para State Machine para mudar o estado para aquele estado que você pediu, que você está pedindo, né? Que você foi selecionado. Então, mudou o estado para playing, daí ele vai criar o jogo, etc. Daí você vai jogar, né? Mudou o estado para leaderboard, daí ele vai executar o menu de leaderboard e assim vai. Daí o de leaderboard tem uma coisinha diferente aqui, né? Porque tem a parte de arquivo, né? Você tem que salvar um arquivo com o leaderboard, né? Que nem aqui. Tô salvando a pontuação e o nome de cada player. E você vai ter que ler isso daqui e colocar tudo pra tela, né? Então, aqui é um vetor de textos, né? Então, deixa eu executar aqui para explicar melhor. É, cada linha daqui é um texto. Então, aqui vai ter um texto, dois, três, tem 10 textos nesse vetor de leaderboard. E ele vai ler de um arquivo e vai formatar e colocar aqui. Olha lá, ó. Quando ele buildar aqui, ó, build leaderboard, você vai abrir uma file, um arquivo, que é esse arquivo aqui do leaderboard path aqui, ó. Deixa eu colocar ele pro lado aqui que vai ficar fácil de explicar daí. Daí, ele vai ler esse arquivo aqui, se ele não existir, ele vai criar um, certo? Daí ele vai ler uma linha inteira aqui, ele vai ler a linha, então ele vai pegar primeiramente a pontuação e depois o nome. Então ele vai ler getLine aqui, você está no getLine, você passa o arquivo que você está lendo e uma variável para ele guardar de uma string, né? Tem que ser uma variável tipo string para ele guardar o que ele está lendo da linha, né? Então ele vai ler uma linha que vai ser a pontuação, uma linha que vai ser o nome, uma linha a pontuação, uma linha o nome. E daí ele formata bonitinho aqui e guarda naquele vetor de textos. E depois ele vai ser desenhado na tela, né? Inclusive, os textos que eu estou falando é o texto que a gente criou, não do SFML, que lá dentro desse texto vai ter a parte da SFML, né? Mas assim ele fica mais desacoplado. E tem a parte de salvar isso, né? Quando acaba o jogo, ele vai executar esse Game Over menu aqui. Deixa eu executar o jogo, inclusive, aqui. Ó, aqui, já vou dar um spoilerzinho aqui de como tá o final do jogo. Vou mostrar melhor no próximo. Mas ó, ele morreu aqui. Então ele chega nessa tela de Game Over aqui, que aparece os pontos, não sei o que. Você consegue digitar o teu nome aqui. Então vou colocar, sei lá, o nome. Nome para o leaderboard. Vamos dizer que seja, colocar esse o nome. Se vier aqui no leaderboard, ó, já apareceu aqui no, no arquivo que eu salvei aqui em cima, aqui, ó. E se for no leaderboard já está aqui certinho. Como é que funciona esse game over? Quando acaba ali, quando o personagem morre, o player morre lá no level, ele vai trigar esse estado aqui que é game over menu. Quando esse menu encerrar, ou seja, ele se der enter, né? Tudo que estava no input ali que você digitou ali, daquele text input cadê o text input aqui? No control aqui, ó. Lembra que ele tinha uma string e daí toda vez que você clicar em alguma tecla, ele vai adicionando nessa string aqui ou faz alguma coisa especial com as teclas certas aqui, né? Se for Enter, não sei o que, não vai fazer nada. Backspace ele vai tirar um e espaço ele vai adicionar um espacinho aqui, né? E senão ele vai adicionar a tecla aqui nesse text input e esse game over menu aqui tem esse text input aqui. Text input. E ele fica lendo o teclado enquanto ele está nesse Game Over menu aqui. E, e quando você der Enter, que for para voltar para o menu principal ou começar uma nova jogada, ele vai ler o arquivo, então ele vai ler esse arquivo inteiro aqui, guardar tudo isso num multimapa. Multimapa você consegue salvar mais de um tipo de chave, tipo,
Você pode repetir as chaves, né? Então uma das chaves é o int, que é a pontuação, e a string, que é o nome do player, né? Então ele vai salvar aqui burdão e 200, vai salvar player 1 e essa pontuação, e assim por diante, né? Ele vai salvar todos eles nesse multimapa. E aqui, né? Ele vai ler tudo e vai guardar. Inclusive ele vai salvar a pontuação atual. Se o tamanho da string ele for maior do que um, né, que você está digitando ali, o nome que você digitou é maior que um, e a pontuação não é zero, né? Ela for, se ela for maior do que zero, né, ela vai se, daí ele sim ele vai inserir a pontuação do player, que está salvo lá no level quando acaba, e ele vai pegar a string do text input ali, certo? E daí, o multimapa, por padrão, ele já salva tudo em ordem decrescente. Não, em ordem crescente. Então ele já vai salvar aqui de baixo para cima, né, no caso. E a gente faz um iterador ao contrário, reverse iterator, que daí ele vai salvar pro arquivo tudo já tipo de ordem decrescente, né, da pontuação maior para menor, para já colocar lá no leaderboard só lendo o arquivo ele já vai estar ordenado, né? Então isso é bem legal. Então é isso sobre menus.